eu vou para a China, onde uma delegação brasileira de deputados e senadores do PSL, do partido do presidente Bolsonaro, causou aí um verdadeiro tumulto, né? Um debate muito acalorado, porque eles foram a convite do governo chinês, com despesas pagas pelo governo chinês, e isso gerou muito ruído aí, né, nessa última semana. Foram lá para aquele país comunista? Exatamente. Logo a primeira viagem, né, de um partido que obviamente demonizou os comunistas e tudo mais. Agora, é legal falar desse assunto, primeiro, para falar que uma viagem para a China, ela é muito bem-vinda, porque a China é o grande parceiro hoje comercial planetário. Então a gente não pode ignorar a China, e essas notícias, na minha visão, foram muito exageradas. Quer dizer, a gente ficou falando aí um tempão de memes, né? A gente ficou mais tirando um sarro dos caras do que entender por que é importante uma delegação de deputados e senadores brasileiros visitarem a China. Aliás, aconteceu agora mesmo na CES, que aconteceu de tecnologia nos Estados Unidos, quer dizer, os chineses foram dos grandes destaques lá com sua tecnologia avançada, né? E o que mostra claramente assim, como é importante essa conexão com a China. E cada vez mais, né, Milton? A gente não tem dúvida disso, comentamos aqui em muita frequência os avanços da China, especialmente em inteligência artificial, que é o que eu quero comentar, porque o tema da viagem dessa delegação de políticos brasileiros, se falou muito em reconhecimento facial. Isso, tecnologia de reconhecimento facial, né? Exato. A China hoje tem quase 200 milhões de câmeras nas ruas e planeja o dobro, chegar a 400 milhões de câmeras de vigilância nas ruas. E, obviamente, um país como o nosso, que tem essa violência absurda e que a gente não pode aceitar, inaceitável, a tendência é a gente querer logo encher as ruas de câmeras, enfim, para tentar combater a violência. O meu ponto aqui, que eu quero comentar com você e com os ouvintes, é que será que nós já fizemos a lição de casa anterior a isso? Então, quando a gente fala de reconhecimento facial, a gente está falando de identidade. Na China, cada cidadão tem um número de 18 algarismos, e ele é controlado literalmente pelo Estado. O Estado sabe exatamente onde cada uma dessas pessoas estão. A movimentação deles também no país é controlada. Você não pode viajar de um lado para outro, como a gente faz aqui no Brasil, e às vezes até dentro da própria cidade. Então é um controle de um regime ditatorial, de um regime que o cidadão não tem direito ao ir e vir como temos aqui no Brasil. Então, de cara é bom isso ficar bem claro. Em contrapartida, qual é a nossa situação de identidade hoje no Brasil? Nós temos regimes duplos ou triplos, né? Tem a identidade, tem o CPF. Isso. Quase falou SIC, hein, Tasso? Oba! Quase falou SIC, hein? SIC, exatamente. Mas vamos lá, o RG, que é a identidade, é um CPF. mundo. Aliás, identidade que você registra em cada estado, você registra um diferente. Tem Se isso. você for viajar para um outro estado e for morar por lá, for renovar a identidade, você já tem outro número. Aí CPF e o terceiro? Aí tem o título de eleitor, quer dizer, tem também vários outros que você vai tirando e vai aumentando a quantidade de documentos que você tem. A identidade, como você bem lembrou, você pode tirar várias. Então é uma situação absolutamente primitiva que a gente vive no Brasil. Então favorece o crime, né? Você poder ter várias identidades. Você pode ter 27 no Estado brasileiro. 27, facilmente comprovado por várias matérias que já foram feitas. Então, a minha pergunta é, será que antes da gente chegar lá no século 22, que é onde está a China,
nós não temos que resolver primeiro esse projeto, que aliás está se arrastando já há muitos anos, de uma identidade única no Brasil, né? Esse é assim, o básico, né? Para falar o básico.